Vamos agora então resolver o item 3 da questão 5 da página 23. O item 3 diz assim: existe pelo menos um empregado da Petrobras que é carioca. Tá aí. Existe pelo menos um empregado da Petrobras que é carioca. É interessante a gente voltar aqui no quadro anterior. Vamos ver aqui. E aí, existe pelo menos um empregado da Petrobras que é carioca? Não, não existe. Ok? O conjunto da Petrobras está de um lado, o carioca está do outro lado. Estão separados. Então, o item 3 está errado. Item 4. Alguns cariocas são ricos. São empregados da Petrobras e são alegres. Tem 3 afirmações aí no item 4. Vamos lá. Alguns cariocas são ricos. Tá certo? Já está errado. Se já está errado, como aí as afirmações elas se ligam através do conectivo E. Então, ao falar que alguns cariocas são ricos, já como é falso, então você já elimina o item 4, já é falso o item 4. Então, conclusão, o item 3 está falso, está errado, e o item 4 também está errado. Então, item 3 errado e o item 4 errado. Passemos aqui agora à questão 6, da página 23. É uma questão da Petrobras de 2007. Pronto, está aqui a questão. Vamos ter que julgar o seguinte item. Admitindo-se que as proposições funcionais, nenhuma mulher é piloto de Fórmula 1 e alguma mulher é presidente, sejam ambas V, então é correto concluir que a proposição funcional existe presidente que não é piloto de Fórmula 1 tem valoração V. Então, é uma questão de diagrama lógico? Por quê? Porque ele dá 2 afirmações e quer uma conclusão a partir dessas 2 afirmações. E essas afirmações, elas usam as palavras nenhum, algum ou todo. No caso, está usando o quê? Na primeira afirmação, a palavra nenhum, está aqui, nenhum. E na segunda afirmação, está usando a palavra algum. Vou fazer o que agora? Vou fazer o desenho dessas 2 afirmações. Vou começar por qual dessas afirmações? O nenhum tem uma forma só de desenhar. O algum tem 4 maneiras de desenhar. Então, você sempre começa pelaquela que tem menos maneiras de desenhar. No caso, é o nenhum. O nenhum é só fazer 2 conjuntos separados. Então, nenhuma mulher é piloto de Fórmula 1. Vou fazer o conjunto das mulheres. Deixa eu corrigir aqui. Vou fazer o conjunto das mulheres. E separado, vou fazer o conjunto dos pilotos de Fórmula 1. Pronto. Agora, a segunda afirmação. Alguma mulher é presidente. Olha, o algum tem vários desenhos possíveis. O desenho padrão é só fazer um desenho, um círculo que pegue uma parte só do conjunto, do outro conjunto. Quem são os 2 conjuntos envolvidos? O conjunto das mulheres e o conjunto dos presidentes, Alguma mulher é presidente. Então, vamos fazer lá, aqui, eu já tenho o conjunto das mulheres desenhado. Então, falta o desenho dos presidentes. O desenho dos presidentes, eu vou fazer 2 desenhos possíveis. Apenas 2, eu poderia até fazer mais. Vou fazer um desenho dos presidentes assim. Pegando aqui uma parte das mulheres, que tem que pegar uma parte das mulheres obrigatoriamente, devido à palavra algum. Vou fazer um desenho dos presidentes, também pegando uma parte das mulheres, só que com interseção aqui com os pilotos. Pode, é uma possibilidade. Mas, professor, o enunciado não diz que o presidente tem interseção com o piloto de Fórmula 1. Não diz isso. Também não diz que não tem interseção, ok, pessoal? Então, o presidente tem interseção ou não com o piloto de Fórmula 1 é uma possibilidade. Então, vamos agora, a partir desses desenhos que foram feitos, vamos analisar a conclusão que foi dada no item 1. A conclusão é a seguinte,
é correto concluir que a proposição funcional existe presidente que não é piloto Fórmula 1, tem valoração V. Então, existe presidente que não é piloto de Fórmula 1? Olha, vamos analisar aqui o desenho. Olha, o CESP é um pouquinho diferente, né, das questões da Carlos Chagas e da ESAF. A Carlos Chagas e a ESAF é sempre múltipla escolha. O CESP, normalmente, é sempre para julgar o item, como certo ou errado. Nesse caso, no caso da ESAF e da Carlos Chagas, nós fazíamos também por eliminação, né? Analisávamos todas as alternativas e a gente verificava no final se só tinha uma correta, pronto, acabou. Se tivessem duas corretas, eu poderia até fazer mais desenhos para desempatar. Aqui não tem como desempatar, não tem mais de uma alternativa. É só uma alternativa, que é para dizer se é verdadeira ou falsa. Então tem que ter mais cuidado no CESP, tá ok? Tem que ter mais cuidado porque você realmente tem que provar que a afirmação é verdadeira para qualquer desenho possível. Eu só fiz 2, mas eu tenho que provar que ela é verdadeira para qualquer desenho. Vamos lá então ver aqui, ó. Existe, pessoal, é a mesma coisa que algum, ok? Então, falar existe algum é a mesma coisa. Vamos trocar pelo algum? Então, aqui ficaria o quê? Algum presidente não é piloto de Fórmula 1. Vamos ver aqui, ó. Realmente aqui, ó, eu tenho um presidente aqui, ó, presidentes aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, que não são pilotos de Fórmula 1. Sempre eu vou ter. Por que sempre eu vou ter? Qualquer desenho que eu faça. Porque é o seguinte, porque os presidentes, as mulheres, têm interseção, ó. Tem interseção, tá vendo? Tem interseção. E como as mulheres não são pilotos de Fórmula 1, né? Então esses aqui, ó, que estão na interseção com as mulheres, não serão pilotos de Fórmula 1. Esses presidentes aqui, que estão na interseção, não serão pilotos de Fórmula 1. Logo, sempre vai existir um presidente que não é piloto de Fórmula 1. Então, o item 1 está certo. Ok? Assim, nós finalizamos essa parte de diagramas lógicos. Vamos agora passar para o assunto de argumento, ou lógica de argumentação. Argumento é um assunto super cobrado nas provas do CESP. Cai muito. Cai pouco na ESAF, na Carlos Chagas, FGV e outros cai pouco. Por quê? Tem um motivo, tá? O motivo é o seguinte, porque nas questões da Carlos Chagas, ESAF, FGV, são múltipla escolha, né? A, B, C, D, E. Tem que ter 5 opções. No CESP já é certo ou errado. E nas questões de argumento, a gente vai ver mais detalhes daqui a pouco, a principal pergunta numa questão de argumento é saber se ele é válido ou se ele é inválido. Olha, válido e inválido só tem 2 opções, né? Então, como é que eu vou montar uma questão de 5 alternativas, A, B, C, D, E, com 2 opções? O argumento é válido ou é inválido? Tá ok? Então, por isso que é difícil cair na Carlos Chagas, na ESAF. Já caiu? Já caiu. Mas aí ele faz de uma forma, por exemplo, eu me lembro muito bem, no questão da Carlos Chagas, para ele complementar com as 5 alternativas, A, B, C, D, E, além do argumento, para saber se era válido ou inválido, ele também perguntava outras coisas, que eu me lembro lá era da premissa. Ele perguntava se a premissa era verdadeira ou era falsa. Aí com isso, juntando a premissa com o argumento válido ou inválido, dava 5 alternativas, tá bom? Então, como é mais difícil fabricar 5 alternativas com argumento, então normalmente cai mais nas provas do CESP, tá? Cai muito, cai demais. A gente vai ver muitas questões aqui do CESP, as mais variadas possíveis aí de argumento, tá? Agora, o que é um argumento, tá? Um argumento é um conjunto de proposições em que uma das proposições é uma conclusão e as demais são chamadas de premissas. Olha, as premissas, elas têm que ter como consequência a conclusão do argumento, tá? E um argumento, o principal, né, que é mais cobrado em concurso, é verificar se o argumento ele é válido ou não,
ok? Vamos fazer o seguinte, eu vou agora aqui para o quadro, vou mostrar a vocês alguns exemplos de argumento, vou verificar onde que estão as premissas e onde que estão a conclusão de cada argumento, tá certo? Vamos lá então aqui para o quadro. Deixa eu colocar aqui, tá faltando aqui a... Tá no outro, flipart. Pronto, tá aqui. A questão 1, vamos passar aqui para a questão 2. Deixa eu passar aqui para a questão 2. A questão 2 tá mais clara que o argumento, por isso que eu passei para a questão 2. Vamos ver aqui na questão 2 o nosso argumento. Tem aqui, ó. A seguinte, está afirmando aqui, a seguinte argumentação é inválida. Primeiramente, vamos só avaliar aqui a estrutura do argumento. Nós temos aqui, ó, as premissas, como eu falei, ó, tem 3 proposições, ok? Ó, são 3 proposições, onde as 2 primeiras são premissas e a última é a conclusão do argumento. No argumento, só pode haver uma conclusão. E no número de premissas? O número de premissas pode ser uma premissa, 2 premissas, 3, 4. Quando o argumento tiver exatamente 2 premissas, tá? O argumento é chamado de silogismo. Silogismo. Então, o silogismo é um argumento com 2 premissas e uma conclusão, tá certo? Vamos verificar outra questão e com outro argumento. Aqui, ó. Aqui, né, essa questão 3, vamos verificar a estrutura aqui do argumento. Tá aqui o argumento. Quem são as premissas e quem são a conclusão? Na questão 2, ele dizia quem era a premissa e quem era a conclusão. Aqui ele não está dizendo quem é. Como é que eu vou saber quem é a premissa, quem é a conclusão? Olha, pessoal, a gente tem que verificar, nesse caso, se tem alguma palavra que leve, né, a indicar a conclusão. Tem alguma palavra que indica a conclusão? Tem. Aqui, ó, a palavra logo. Então, logo é um indicativo de que a proposição que vem depois é a conclusão. Então, a conclusão é isso aqui, ó. A lei é injusta. Então, tem algumas palavras que indicam a conclusão. Logo é uma, outras é portanto, consequentemente, segue-se, concluo, tá? Então, essas palavras são indicativas da conclusão. Então, já sei aqui, então, que esse conjunto, né, de proposições, as 3 primeiras são premissas e a última é a conclusão. Vamos ver mais um argumento. Vamos ver aqui questão 4. Deixa eu ver questão 5. Deixa eu ver aqui a questão 5. Pronto. A questão 5 tem outro argumento aqui. Qual é o argumento? Está aqui, ó. Eu tenho 3 proposições, então isso aqui vai ser um argumento. Quem é a premissa, quem é a conclusão? Vejam que a primeira proposição é o condicional. A segunda premissa é uma proposição simples. A terceira proposição também é uma proposição simples. E aí, tem alguma palavra indicativa de quem é a conclusão? Não, não tem. Pessoal, nessa situação, se não tiver nenhuma palavra indicativa de quem é a conclusão, você considera como como sendo a proposição, como sendo a conclusão, a última proposição, ok? Então, repetindo, se não houver uma palavra indicativa de quem é a conclusão, você vai considerar como sendo a conclusão a última proposição. A última, no caso, é essa aqui. Pronto. Então, essa aqui vai ser a conclusão e essa a premissa. Premissa P1 e a premissa P2. Ok? Pronto. Pronto. Então, agora entendemos já a estrutura de um argumento. Vamos passar agora a resolver questões de argumento. Mas antes de resolver, eu queria que vocês dessem uma olhada na parte teórica que eu coloquei no material escrito. A parte teórica está na página 12,
ok? Na página 12 eu dou a definição de argumento, coloco logo depois, afirmo quando o argumento é válido e quando ele argumento é inválido. E eu coloco no final da página 12 as técnicas que podem ser utilizadas para verificar se o argumento é válido. Porque nem sempre é tão intuitivo saber que o argumento é válido, tá ok? Pode ser que algumas questões, a gente vai ver aqui várias, tem algumas questões que dá para olhar só no olho, né? Só na intuição dá para saber se é válido ou não. Né? Mas outras não, outras precisam realmente de algumas técnicas que nos ajude a concluir se o argumento é válido ou não. Pessoal, um argumento ele é válido quando a conclusão é uma consequência obrigatória das premissas. Ou seja, as premissas, elas levam a concluir, tá ok? A proposição que é a conclusão do argumento. Tá? Outra maneira de falar é, supondo as premissas verdadeiras, se o resultado for uma conclusão verdadeira, então o argumento é válido, ok? Então, supondo as premissas verdadeiras, se o resultado for uma conclusão verdadeira, o argumento é válido. Eu falo supondo, por que supondo? Porque a gente, na lógica, a gente tem que se preocupar com a forma, na parte de argumento, né? Mais especificamente. Nessa parte de argumento, a gente tem que se preocupar com a forma, com a estrutura do argumento. Tá? A gente tem que verificar se as premissas levam à conclusão. Vocês vão ver aqui as questões meio que trazem premissas, que trazem conclusões meio absurdas. Tipo que o cachorro voa, que o elefante mia, coisa desse tipo. Tá? E mesmo assim o argumento vai ser válido. Por quê? Porque o argumento ele não está observando o conteúdo das premissas. O argumento, a preocupação do argumento é a estrutura, é verificar se as premissas levam à conclusão. Vou fazer um intervalo agora, daqui a pouco a gente volta resolvendo algumas questões de argumento do CESP.